Boa noite, igreja, graça e a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos e irmãs a abrir a Bíblia junto comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Faremos a leitura a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 1. Esse é um texto que fala muito comigo, em um momento muito especial da minha caminhada. Deus falou profundamente comigo através desse texto. E a minha oração é que Ele possa falar também ao teu coração nessa noite. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 1, assim: Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Oremos. Pai querido, fala ao nosso coração, Deus. Precisamos ouvir a Tua voz nessa noite, que eu possa ser simplesmente um instrumento do Senhor. Que o meditar do meu coração, as palavras da minha boca sejam agradáveis à Tua santa presença. Sê conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nesse texto que acabamos de ler, o profeta João Batista se encontrava preso e já na reta final de sua vida, nesse momento encarcerado, ele começa a ter alguns questionamentos. Algumas perguntas surgem em seu coração e diante dessa aflição, da ausência de resposta dessas perguntas, ele pede para que esses 2 discípulos possam ir em busca do mestre para trazer alguma resposta ao coração dele. Eu não tenho dúvidas que ao longo de nossa caminhada, são inúmeras as vezes que nós paramos e olhamos para trás e nos perguntamos: será que valeu a pena todos os esforços? Muitas vezes na minha caminhada eu já pensei em parar. Já olhei para trás e disse: será que valeu a pena tudo que eu já fiz e tudo que eu já vivi até esse momento? Será que eu percorri o caminho certo? Será que o esforço que eu empenhei, ele está tendo algum sentido de fato? Valeu a pena? E é mais ou menos uma crise existencial como essa que o profeta João Batista está vivendo nesse momento. Para que vocês possam se situar um pouco sobre quem foi João Batista. João Batista é filho do casal Isabel e Zacarias. Zacarias era sacerdote, a sua esposa era de linhagem sacerdotal, e eles eram irrepreensíveis diante de Deus. Deus olhou com muito bons olhos para eles e concedeu a dádiva a Isabel de conceber um filho. Ela era estéril, não poderia ter filhos, e Deus abençoou ela com um filho. O anjo do Senhor apareceu para eles, e nessa caminhada, João Batista veio ao mundo, e assim que acontece o seu nascimento, o seu pai Zacarias, a palavra de Deus vai nos dizer que ele é cheio do Espírito Santo, e professa uma oração belíssima, e o final dessa oração, lá no livro de Lucas, no capítulo 2, vai nos dizer que o menino foi viver no deserto, e lá ficou até o dia que apareceu para o público. Como eu acredito que um menino não tem condições de viver sozinho no deserto, vamos subentender que toda a sua família sai daquele contexto de templo, de serviço sacerdotal, e passa a conviver num deserto. É bem verdade que naquele período, o meio que vivia ali no templo, os saduceus, os fariseus, enfim, havia uma corrupção naquela época. Na verdade, as instituições religiosas eram muito mais políticas do que religiosas.
E havia um conflito muito grande no tempo do próprio João Batista, no tempo de Cristo, com aquelas pessoas que estavam à frente do trabalho no templo. Acredito que por isso o Senhor tenha conduzido a vida de João Batista para o deserto. E lá no deserto ele viveu como um profeta bem excêntrico, sua alimentação era bem diferente, comia mel com gafanhotos, o seu estilo de se vestir era um estilo também muito peculiar, usando peles de animais, e um profeta de uma palavra extremamente dura. A palavra dela, ele era uma palavra de se arrependam, porque o machado já está na árvore. Era ou você se arrepende, ou você produz atitudes que demonstrem um fruto de arrependimento, ou vai haver um castigo sério sobre a sua vida. E esse era o discurso de João Batista. O discurso dele era tão pesado que ele chegou certa vez a afrontar toda a liderança que existia ali no meio judeu, os saduceus, os fariseus se reunidos, e ele disse: vocês são uma raça de víboras, vocês precisam se arrepender. Diante de um discurso tão forte, o rei da época, ao ser pressionado pelo próprio João Batista por conta de um casamento inapropriado, ele havia pego a esposa de seu irmão, e João Batista denuncia aquilo como um pecado. Por fim, ele acaba sendo preso. E aí, preso, isolado de todos, alguns conflitos começam a surgir. Depois de ter uma pregação tão dura, depois de preparar o caminho para o Salvador, é bem verdade que ele teve a experiência de batizar o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele a qual ele disse que não era digno de atar as sandálias de seus pés. Depois de tudo isso, a palavra vai nos dizer que ele se encontra preso e questionando se aquele de fato era o Messias. Tanto esforço empenhado, um trabalho tão árduo, um estilo de vida tão diferente. Mas de qualquer forma, João Batista, por mais que o próprio Senhor Jesus, na sequência do texto que nós lemos, venha dizer que ele era um grande profeta, um profeta acima da média, ele não deixava de ser um ser humano, passíveis a questionamentos como eu e você, a dúvidas. E não apenas ele, como muitos profetas. Quantos profetas, depois de pregar também mensagens tão duras para o povo, Deus direciona de uma forma diferente, como o profeta Jonas pregou: arrependam-se porque vai haver destruição, e na verdade Deus, com um olhar misericordioso, poupa aquele povo. E muitos outros profetas. Na verdade, muitas vezes Deus usa os seus homens simplesmente como parte de um grande projeto deles. Ao observar essa caminhada de João, eu entendo que o conhecimento que João tinha a respeito do próprio Jesus era um conhecimento limitado àquele momento. A sensação é que a gente é apenas uma peça de um grande quebra-cabeça. Existimos para cumprir uma missão, para falar aquilo que o Senhor mandou, mas não temos noção o quão longe essa mensagem pode chegar. Quão distante essa mensagem pode ir alcançar que coração, ou qual é o projeto de Deus. Diante de tudo isso e dessa queixa de João Batista, alguns teólogos sugerem algumas coisas. A primeira é que de fato ele questionava se ele era mesmo o Senhor Jesus, porque Jesus não estava agindo da maneira que ele esperava. Como ele pregou sobre um Messias que viria para julgar um povo, um justiceiro, alguém que viria para trazer o castigo para aqueles que não se arrependessem, e ele começa a ver as atitudes de Jesus não batem muito bem com aquilo que ele estava esperando. Alguns outros grupos de teólogos acreditam que João Batista reconhecia Jesus como Messias, sabia, mas estava inquieto, queria que ele começasse a agir logo, como se ele estivesse demorando, e assim ele pressionaria para que Jesus começasse a agir de maneira pela qual ele esperava. Mas alguns problemas que nós percebemos norteando o pensamento de João Batista, que muitas vezes acontecem também na nossa vida. Nós temos um encontro com Deus, tomamos posse de algumas promessas, conhecemos o projeto de Deus para nossas vidas, mas é bem verdade que nem sempre as coisas acontecem no tempo que queremos e nem como queremos.
E isso deixa a gente em crise. Quantas vezes nessas ocasiões nós paramos e perguntamos: será que é Deus mesmo? Será que isso que está acontecendo em minha vida é conduzido por Deus, é a vontade de Deus? E começamos a questionar algumas promessas do Senhor para a nossa própria vida. Coisas que antes tínhamos como certo, agora se tornam duvidosas. E a primeira dificuldade que eu observo em João Batista é que, pela própria dureza de sua mensagem, pela forma que ele pregava, ele demonstra ser alguém bastante imediatista. E o ser humano dos dias de hoje, posso dizer sem dúvida que é extremamente imediatista. Nós queremos tudo muito, muito rápido. Ninguém quer perder tempo com mais nada. A gente quer ver as coisas andarem rapidamente. Esperar o tempo da promessa se cumprir parece um sacrifício. A gente começa a passar mal. Eu convivi esse tempo com minha irmã no hospital. E é interessante que você dá um remédio e você fica ali contando qual vai ser o momento que essa dor vai passar. Você fica na ansiedade porque tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser ligeiro. Mas na verdade a vida não é assim. Deus tem um tempo certo para cada coisa. Tem um momento propício para cada coisa debaixo do céu. E João Batista, por estar encarcerado, por saber que sua morte viria em breve, ele se questiona: será que ele veria aquele Messias em ação? As coisas que ele havia pregado acontecer? De repente você chegou aqui nesse lugar e você está dessa forma. Você recebeu uma promessa do Senhor, você observa que o projeto de Deus para a tua vida, para a família, é um, e você tem batalhado em busca dele e as coisas não estão acontecendo. Pelo contrário, de repente você vê portas se fechando. De repente as coisas são contrárias àquela mesmo que você falava. João Batista pregava que os ímpios seriam punidos, e agora quem está sendo punido, quem está preso é ele, enquanto isso o rei continua lá reinando tranquilo. Isso é complexo para a vida do profeta. Você prega dizendo que a impiedade vai acabar e ao mesmo tempo a impiedade prospera e o justo é encarcerado. Quando nós olhamos um cenário como esse, não tem como não questionar. Não tem como. Isso acontece na nossa vida. A gente para e começa a dizer: peraí, será que Deus está sendo Deus mesmo? Ele é justo? Será que está certo isso aqui? São questionamentos que surgem. Mas tenha calma. Deus continua no controle de todas as coisas. Precisamos aquietar o nosso coração. Precisamos deixar toda essa agitação de lado. A resposta do Senhor Jesus para João Batista me impressiona por alguns motivos. O primeiro é que, logo no versículo 2, diz que João ouviu o que Jesus estava fazendo. Ele tomou consciência nas coisas que estavam ocorrendo. Aí ele manda 2 discípulos para buscar uma resposta. E a resposta que ele tem dos discípulos é a seguinte: Jesus fala para eles: voltem e digam o que vocês estão vendo e ouvindo. É o que ele já sabia. A resposta de Jesus para João Batista era algo que ele já tinha em suas mãos, ele já sabia o que Jesus estava fazendo. Jesus não dá uma palavra diferente daquela que ele já tinha dito, daquela que ela já tinha feito, daquilo que João já conhecia. E isso perturba o nosso coração. Quantas vezes nós dobramos o nosso joelho e buscamos a Deus em oração, querendo uma resposta que seja diferente, e a resposta que temos é aquela que já sabemos. E o nosso coração fica aflito. A resposta do Senhor Jesus para João é: olha aí o que eu estou fazendo. Mas João já sabia disso. Mas há algo mais profundo dentro dessa própria resposta do Senhor para João. João Batista sabia tudo que o Senhor estava fazendo. Mas na forma como Jesus descreveu o que estava acontecendo, ele faz menção a um texto que tem lá em Isaías. Vamos ler primeiro aqui em Mateus, no capítulo 11, versículo 4. A resposta do Senhor foi: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo.
Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Lá em Isaías, no capítulo 35, no versículo 5, a palavra de Deus vai nos descrever o momento de redenção que haveria de vir e como seria a alegria dos redimidos. E é interessante que são as mesmas palavras proferidas pelo Senhor Jesus para João. O João, no tempo que passou no deserto, um grupo grande de teólogos acredita que ele, por ser de uma linhagem sacerdotal, estudou profundamente as Escrituras. Alguns chegam a dizer que ele conhecia o Antigo Testamento, principalmente o livro de Isaías, por completo. Então, no versículo 35, no versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. O Senhor Jesus, ele está dando uma resposta que João já sabia, porém testificando que de fato ele estava no controle de tudo. A segunda questão que nós observamos nesse texto com relação ao próprio João Batista, além de um imediatismo, no versículo 6 do livro de Mateus, o Senhor Jesus diz assim: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Em outras versões tem aquele que não tropeça por minha causa. Como é que alguém poderia tropeçar por conta do próprio Senhor Jesus? Como é que o Senhor Jesus poderia fazer ou servir como pedra de tropeço? Na verdade, o Senhor Jesus fala essas palavras para falar para João: João, as coisas não são do jeito que você pensa que são. As nossas expectativas com relação ao próprio Deus muitas vezes são frustradas. Às vezes nós juramos que Ele vai dizer sim e Ele diz não. Às vezes nós cremos de forma profunda que Ele vai falar e Ele fica em profundo silêncio. A resposta do Senhor para João é assim: João, aquieta teu coração. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando. Em outras palavras, eu não estou parado não, João. Eu estou agindo. Eu estou fazendo. Eu estou trabalhando. Às vezes a impressão que nós temos é que o Senhor parou, que Ele não está agindo na nossa causa. Às vezes pensamos que estamos literalmente abandonados. Olhamos em volta e dizemos: não, Deus esqueceu de mim. Deus não está fazendo mais nada por mim. E a resposta de Deus para João, de Jesus para João, e a resposta que eu quero dar para você também hoje, é: aquiete seu coração, olhe em volta. Deus continua agindo. Ele não parou. Ele não parou. João Batista, além de imediatista, nessa ocasião nós percebemos ele frustrado. Isso não tira nenhum mérito do profeta João Batista. Na verdade, o Senhor Jesus, na sequência desse texto, vai fazer menção ao profeta, colocando ele em um mais alto nível, dizendo que esse era o Elias que haveria de vir, que ele era aquele que viria para aplanar o caminho pelo qual percorreria o próprio Messias. Mas ele era um ser humano como eu e como você. E muitas vezes na nossa caminhada nós fazemos o mesmo que João Batista. Nós tropeçamos, às vezes, no próprio Cristo. Imagine você saber que Jesus tem todo o poder para mudar por completo a tua situação. De repente você está doente, tem clamado a Deus, e Ele não cura. Gente, somos humanos.
Eu sei que é difícil compreender isso. É uma expectativa frustrada. A gente fica em crise. Mas isso não quer dizer que Deus não está agindo. Isso não quer dizer que Ele não está trabalhando na tua vida. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Isso quer dizer também que é diferente do que nós pedimos ou pensamos. Deus tem o melhor para a gente, mas é tão difícil compreender isso. Muitas vezes o nosso coração fica frustrado e paramos na caminhada com Cristo porque as coisas não estão acontecendo como nós esperávamos que acontecesse. Mas a palavra do Senhor é de encorajamento para você nessa noite, assim como foi para João. Você quer ser feliz? Ele diz: feliz é aquele que não tropeça por minha causa. Guarda o teu coração. Tenha a convicção de que Deus é o Messias, é o Cristo, é o teu Salvador, é aquele que age na tua vida, é aquele que liberta, aquele que cura, aquele que salva, é aquele que vai nos levar para morar eternamente com Ele. Esse é o nosso Deus. João Batista, como um homem, ele tinha uma forma de enxergar o mundo. Ele tinha um olhar humano das situações. E eu e você não somos diferentes. Por mais que conheçamos a Deus, quando nós olhamos para uma circunstância, para uma situação, nós simplesmente temos a nossa forma de enxergar o mundo. E é bem verdade que a nossa forma de enxergar o mundo é diferente da forma como Deus enxerga o mundo. A própria palavra do Senhor diz, Ele diz: eu não vejo como o homem vê. João Batista, nessa ocasião, estava imediatista, com seu coração um pouco frustrado, mas o olhar dele era simplesmente um olhar humano para tudo aquilo. Me questiono se de fato ele sabia que aquele discurso que ele pregava, na verdade, quem colocaria ele em prática era o próprio Jesus na sua vida. João Batista dizia: se arrependam, porque vai chegar um tempo de castigo. Mas Cristo Jesus veio para sofrer esse castigo no nosso lugar. O castigo aconteceu. Ele levou sobre si o castigo que hoje nos traz a paz. Às vezes nós não entendemos o que é que Deus está fazendo, mas Ele continua agindo. Olha como essa resposta do Senhor é profunda. Vamos voltar para ela. Ele pede para que os discípulos voltem e anunciem a João que estão ouvindo e vendo. E ele começa dizendo: os cegos veem. Eu acho que, sim, nessa frase, nesse texto, o Senhor está querendo falar algo mais profundo com João. Não apenas testificar aquilo que estava escrito em Isaías. Não apenas provar o seu poder, a sua condição de operar fisicamente nas pessoas. Mas a própria palavra do Senhor diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento do homem. Um coro antigo que marcou minha infância dizia assim: ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. O nosso estado diante de Deus é de cegueira, quando estamos afastados de sua presença. O Senhor Jesus, de alguma forma, está abrindo os olhos do próprio profeta João. João, abre os teus olhos, João, porque os cegos hoje podem ver. Eu estou agindo, João. João já sabia das coisas que o Senhor estava fazendo, mas não estava conseguindo entender. Nesse momento o Senhor não está abrindo os olhos físicos de João, mas está abrindo os olhos espirituais para que ele tenha uma compreensão maior do projeto de Deus para a vida daquele povo. O texto prossegue e o Senhor Jesus diz que os mancos andam.
Eu me lembro do texto de Hebreus, que na parte B do capítulo 12, versículo 1, ele diz que nós devemos nos soltar, nos livrar de tudo aquilo que nos amarra e do pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. O próprio apóstolo Paulo, certa vez, disse que uma coisa ele fazia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para aquelas que estão diante de mim, para o plano, o projeto da soberana vocação para o qual fui chamado. Queridos, na caminhada com Cristo, muitas vezes nós corremos. Quantas vezes nós estamos tão empolgados, felizes com Deus e começamos uma caminhada rumo a Cristo e aos seus projetos, correndo literalmente. Mas na medida que caminhamos, muitas vezes somos feridos, tropeçamos, caímos. E aquele que antes corria rumo à promessa de Deus, agora às vezes apenas se rastejam, outros param, muitos retrocedem. Mas o Senhor Jesus é poderoso não simplesmente para operar um milagre físico em alguém que é manco ou coxo, mas de fazer você que estava caminhando com Ele, que parou no meio do caminho, voltar a andar. Para fazer com que os mancos espirituais voltem a correr diante do Senhor e para os projetos do Senhor. Abandonar os temores, abandonar as tristezas, as feridas que são colocadas em nossa própria alma. Imagine você nesse momento, João Batista preso, encarcerado, um homem que viveu abdicando de tudo. Ele viveu no deserto, com uma alimentação excêntrica, roupa excêntrica, distante de tudo, de todos, num lugar que é inóspito, sem condições ideais para se viver. Pregou uma palavra poderosa, uma palavra de Deus, e agora está preso. São coisas que nós não conseguimos entender. São coisas na caminhada com Deus que Deus faz, que machucam e a gente fica com algumas feridas. O apóstolo Paulo não foi diferente. Tinha um espinho na carne dele. E ele falava e pedia, e a resposta do Senhor foi: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu creio que são nos momentos de crise, são nos momentos de questionamento, quando nós chegamos diante do Senhor, e às vezes a resposta não é aquela que nós esperamos, e nos sentimos fragilizados, feridos, angustiados. São nesses momentos que o Senhor nos faz mais do que vencedores. São nesses momentos que o Senhor nos fortalece com uma força sobrenatural. São nesses momentos que nós achamos que vamos parar a caminhada, que a nossa vida parou ali, que nós voltamos a andar como um coxo que foi curado. Por mais que você questione a sua caminhada, e o próprio Deus creia que Ele está agindo, aquiete seu coração. Eu quero me ater apenas mais um desses detalhes. O texto nos diz que os leprosos são purificados. A lepra é uma doença que causa insensibilidade no local. Você toca e não sente mais o toque naquela região. Nós vivemos, sim, numa geração espiritualmente leprosa. Sabe, nós somos massacrados pelas redes sociais, pelas mídias, com tanta informação ruim, que o nosso coração vai se endurecendo, vai ficando embrutecido. E nós não nos sensibilizamos mais pela dor do próximo. Muitas vezes nós não sentimos mais os toques do próprio Deus na nossa vida. Quantas vezes a nossa lepra é simplesmente espiritual? Deus está agindo, Deus está tocando, Deus está mudando a situação, e a gente diz: não estou vendo, não estou sentindo, não estou ouvindo nada. É nesse momento que o Senhor quer quebrar a nossa insensibilidade, quer nos purificar. O apóstolo, o profeta João Batista tinha um discurso muito forte, como eu já falei. Um discurso duro. O discurso dele é: arrependam-se. Você que pratica impiedade vai ter um período de castigo. Nessa hora,
o Senhor Jesus está agindo com misericórdia com o seu povo. Alguns teólogos chegam a dizer que o que incomodava o coração de João Batista é que a revolução que ele estava aguardando do Senhor Jesus estava tardando, e os atos que ele via eram atos de misericórdia. Era o Senhor curando, expulsando demônios, pessoas tendo suas vidas transformadas, e aquilo, essa resposta do Senhor é uma resposta que vem de encontro ao meu coração e ao teu. Quantas vezes estamos com o coração endurecidos, clamando a Deus por justiça, por vingança, por violência de fato? O Senhor quer tornar o nosso coração sensível de novo. O Senhor quer tirar essa crosta de lepra que de repente esteja no nosso coração e nos tornar sensíveis ao seu toque, sensíveis à sua vontade. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos muito do Senhor. Querido, se você chegou nesse lugar se questionando, será que valeu a pena todo esse meu esforço dentro do próprio casamento? Quando a gente casa, as promessas que temos de Deus e do próprio cônjuge nos faz pensar que a vida vai ser um mar de rosas. Nos vai pensar que vai ser sempre bonança. E à medida que o tempo vai passando, às vezes nós nos sentimos como o próprio João, encarcerados. Mas o Senhor Jesus continua agindo. Continua agindo em nossas vidas. Talvez você tenha se esforçado demais no teu trabalho, você deu o sangue por aquilo ali, você deu sua vida. E hoje as portas se fecharam para você e você se questiona. Será que era isso que Deus tinha para mim? Será que valeu a pena todo esse esforço? A resposta que eu tenho para você, meus irmãos, é a mesma que o Senhor Jesus deu para João Batista. É algo que você já sabe. Ele continua agindo. Aquieta teu coração. Os cegos vêm, os surdos ouvem, os mancos andam. O Senhor Jesus continua operando. Independente de como esteja seu coração hoje. Deixa o Senhor nesse momento trabalhar na tua vida. Se você está passando por um momento de crise existencial, deixa Ele trabalhar no teu ser. Deixa Ele tirar toda e qualquer pedra de tropeço, purificar teu coração, abrir os teus olhos. Feche os teus olhos nesse momento. Fala com Deus. Coloca diante do Senhor a tua vida, a tua luta, a tua dor. E saiba que Deus não está alheio a nada disso, Ele está com você. Ele está agindo. Aquieta teu coração. Aquieta teu coração. Deixa Deus trabalhar no teu ser. Nosso Deus é um Deus que opera impossíveis. Se você está com seu coração angustiado, se você tem clamado para algo que seja imediato, eu peço, quieta teu coração, que há um tempo certo para todas as coisas. O Senhor Jesus não atrasa. Ele não se atrasa. Se as coisas não estão saindo do jeito que você quer, você está com seu coração frustrado, os planos do Senhor são diferentes dos teus. Os caminhos dele são mais altos, os pensamentos dele são mais altos. Mas Ele vai agir. Se na tua perspectiva humana você olha para os lados e só vê o caos, deixa a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardar o teu coração e os teus pensamentos. Deixa o Senhor tocar na tua visão para que você veja
um mundo novo, um mundo espiritual que se abre diante de você. Deus está agindo, está dando livramentos. O nosso Deus opera impossíveis. Nosso Deus opera impossíveis. Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai, o teu povo se encontra aqui, Pai, com suas questões, com suas dúvidas, ó Deus, clamando a Ti, Pai, por intervenção, por resposta, por milagres, por forças para continuar a caminhar. Deus, através da Tua palavra, nós cremos que o Senhor é um Deus que opera impossíveis. Nesse momento, Pai, aquieta o nosso coração. Tira de nós, ó Deus, toda ansiedade, todo desejo que as coisas aconteçam de forma imediata. Deus, aqueles corações que se encontram frustrados, ó Deus, traz cura sobre esses corações, meu Pai. Aquelas vidas, ó Deus, que têm olhado com um olhar humano para as circunstâncias e não têm visto saída, Pai. Abre esses olhos, Senhor. Faz com que nós possamos ver, ó Deus, o que o Senhor tem para as nossas vidas. Que os nossos ouvidos possam estar abertos para ouvir a Tua voz, Senhor, neste lugar. Ó Pai, tira de nosso coração toda e qualquer insensibilidade, Deus. Porque cremos, ó Deus, que o Senhor não parou. Queremos que o Senhor continue agindo, Pai. E nesse momento, de uma forma muito especial, eu quero te pedir, Deus, por todos aqueles que estavam pensando em parar nessa caminhada, todos aqueles que já estavam caminhando em marcha lenta, Senhor, fortalece os Teus servos, ó Deus. Faz com que nós possamos de novo correr rumo ao alvo, que é Cristo Jesus, ó Deus. Que nós possamos correr em direção às promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus. Pai, que o Teu Santo Espírito traga paz aos nossos corações. Que possamos ser mais do que felizes, como diz a Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos encoraja nesse momento. Recebe, Deus, a nossa vida, o nosso coração. Em nome de Jesus que nós te oramos, Pai. Amém.